Já entra nas prévias com um desenho do governo que tu quer fazer? Ah, sim. Para mim está muito claro que é a prioridade do Brasil. Né? A primeira meta tem que ser enfrentamento à corrupção. Assim. O que é enfrentamento à corrupção? Você tem que usar tecnologia para deixar ao máximo o governo de forma transparente, acessível para todo mundo poder acompanhar o que acontece. Da hora demais isso aí, só que é bem abrangente. Mas bem genérico. É uma luta pela que eu sempre tive. Né? Antes de existir lei de acesso à informação, eu fiz lá como vereador, quando era vereador, com 23 anos de idade, das primeiras leis de transparência do Brasil, que era exigindo que colocasse absolutamente todos os dados, inclusive salários e tudo mais, na internet. Hoje em dia está pelo Brasil todo isso, mas naquele tempo, tive que comprar briga ferrenha. Tipo, as diárias dos vereadores, eu brigava lá porque eventualmente viajava-se demais na Câmara de Vereadores, tudo mais. Digo, eu defendo e fiz uma campanha, consegui pressionar os vereadores e foi aprovado no parlamento lá, que era todas as diárias serem informadas publicamente e, mais do que isso, qualquer saída para fora do Estado tinha que passar no plenário para discutir publicamente a conveniência do vereador ir a Brasília, ir lá e Essa lá foi e tudo tua mais. maior vitória política como vereador? Foi uma das principais ali, né? E eu me lembro que ali a gente dizia, né, quando tinha aquele debate, eu me lembro que falava-se sobre os inconvenientes que isso pode trazer. Aí eu peguei uma frase que é atribuída aí a um juiz da Suprema Corte Americana, lá do início do século passado, que dizia: não existe melhor desinfetante que a luz do sol. Quando uma coisa está cheirando mal, o que você faz? Bota, todo mundo ver. Bota no sol, né? Bota ali as claras. Então, o primeiro passo para combate à corrupção tem que ir ao extremo da transparência. Né? Gosto disso, concordo. Então, a minha determinação lá, o que mais pode ser feito, e você tem que ter dados abertos para que qualquer pessoa possa, um cara entrar lá, não só ver as informações, como ele possa baixar aquelas informações para ele trabalhar aqueles dados como ele quiser, para lançar numa planilha de Excel lá e quero ver por valor, quero ver por assim, quero ver assim, quero cruzar com outras informações, que é permitir ter dados abertos. Então, enfim, acho que esse é um Isso é primeiro perfeitamente constitucional, não tem... Sim. E tem já está resolvido, assim. Já. Aí tinha uma discussão sobre... mas o salário do servidor, né? Isso gera um constrangimento, isso fere a intimidade, a privacidade dele. Porra, o cara é servidor público. Eu dizia o seguinte, cara, o que ele faz com o dinheiro dele é dele. Sim. Não precisa saber, ninguém quer saber. Mas o patrão tem que saber quanto que paga pro funcionário. Exatamente. Então, até a hora que vai entrar o dinheiro na conta dele, esse dinheiro é público, entendeu? Então, a hora que fez o contra-cheque e tudo mais, esse dinheiro é público, a gente tem que saber. É bom pro próprio servidor, porque se tem um colega de trabalho que está ganhando indevidamente alguma coisa porque foi apadrinhado de um ou de outro, é bom para escancarar essas distorções também. Deve entendeu? ser muito difícil propor algo nesse sentido como presidente da República. Não, mas eu acho que você tem que ir empurrando na direção certa, entendeu? Você vai expandindo os limites aí do que era impossível, vai virando possível, cada vez você vai empurrando. Mas tá bem, então, mas a corrupção em si é importante, não é o grande mal, mas é um dos grandes males, tem que ser enfrentado. E aí, mas tá bem, vamos enfrentar a corrupção. Mas o que as pessoas querem de verdade? Eu digo que estar na política, né, fazer política, no final das contas, querer que as pessoas sejam mais felizes. É isso. Vamos dizer, uma síntese mais simples, quase que simplória, a gente quer que as pessoas sejam mais felizes. O que vai deixar as pessoas mais felizes? Num país que tem uma desigualdade brutal como o Brasil, você tem que combater desigualdade e gerar oportunidade. Teve uma entrevista que eu dei, se não me engano, para Gabriela Prioli, que ela me perguntou: você acha que é mais importante o ponto de partida ou a linha de chegada? Né, eu disse, o ponto de partida é mais importante, mas a gente tem que ter clareza. O que quer dizer o ponto de partida? Você tem que proporcionar meios decentes, dignos, iguais para as pessoas. Né? Então, você tem que dar uma boa escola, essa criança tem que começar a vida dela com a oportunidade de crescer. Mas não dá para fazer isso num governo só. Não, e é mais do que isso, né? Não tem uma partida, eu dizia, não tem uma partida por começar. Esse jogo já está rolando, já tem gente que ficou para trás. Você faz o quê com essas pessoas? Você não pode esquecer delas. Então, num país como o Brasil, que tem uma desigualdade gigantesca, o Estado tem um papel, sim, de inclusão e promoção com programas de políticas públicas, de transferência de renda, de programas de habitação, de investimento nas periferias para a gente melhorar a oportunidade e estender a mão para quem já ficou lá para trás. A gente está vivendo um mundo de revolução tecnológica também assim brutal, né? Ou seja, tem um
uma disrupção, tem uma... É a quarta revolução industrial, Total. tá vindo a inteligência artificial, robótica avançando pra caralho, todos os empregos aí estão sendo automatizados, advogado não vai ser mais advogado, porque vai ser tudo automático. Então você está trazendo o ponto que eu sempre também elenco aí como importante. A primeira revolução industrial lá, se você for olhar pela revolução industrial foi uma forma também simplória de ver, uma máquina, né, que tirou o emprego do artesão lá. Sim. Só que era fácil você pegar aquele artesão e capacitá-lo para que ele fosse para uma linha de produção, virar um operário para apertar um parafuso, né, para fazer uma tarefa repetidas vezes. O cara ia ficar lá fazendo uma tarefa repetidas vezes numa linha de produção. Só que o que a gente está vivenciando agora é que essa vaga de emprego desse operário está sendo tirada por um robô, né? Então tem um robô ali no lugar dele. Esse operário muitas vezes virou o quê? Motorista de aplicativo. Só que ali na frente o carro vai virar autônomo. Então essas pessoas, né, elas vão ficar cada vez mais à margem. Então tem duas coisas aqui que a gente precisa fazer. Primeiro, garantir que as novas gerações tenham as capacidades, as habilidades, a competência que esse novo mundo vai exigir delas. O que esse novo mundo vai exigir delas? O que vai se abrir de oportunidade? Né? Lá foi pegar o artesão e capacitar para ir para a linha de produção. Agora as vagas de emprego surgem para programadores, para ser codificador, analistas de dados, sistemas, gráfico, designers, exatamente. Analista, um monte de coisa. Bom, YouTuber. Isso, exatamente, também, né? Mas tudo isso exige habilidades, competências mais sofisticadas. Sim, né? tem que ter um entendimento de sociedade bem moderno. Exato. Que é difícil porque a gente tem uma população que está envelhecendo e que ela não vai se modernizar. Aí você pega um ponto que é fundamental. Em primeiro lugar, a população está envelhecendo. E o Brasil está com a sua população envelhecendo. O nosso bônus demográfico, né? Está acabando. Está acabando. Então a gente vai ter cada vez menos jovens e mais pessoas de mais idade, para não chamar de mais velhos. A velhice custa caro, ela tem que ser sustentada, você tem que ter... Custa caro, não estou reclamando de idosos aqui, não. O que eu estou dizendo Mas o você idoso... tem que ter saúde, sistema de saúde, previdência, né? Isso é natural. Você tem que sustentar. Então a gente não tem o direito de envelhecer antes de enriquecer. Tem que gerar riqueza nesse país. Só que para gerar riqueza, a gente tem que aumentar a produtividade. O país tem que ser capaz de produzir mais. Só que como é que a gente faz para produzir mais se a gente vai ter menos gente no mercado de trabalho? Né? E que o mercado de trabalho está mudando profundamente. Então você tem que ter capacitação dessa mão de obra para o que o mundo vai exigir. E o que é essa capacitação da mão de obra? Você tem que ter especialmente lá em todas as etapas de ensino, mas eu vejo uma prioridade também para o ensino médio, que tem que ter uma condição mais profissionalizante, entendeu? Um ensino técnico. Cara, que não precisa buscar na Dinamarca, na Noruega, na Finlândia. Tem bons exemplos no Brasil. E está no novo ensino médio, inclusive. Só que a lentidão e a falta de coordenação nacional... Quem está nos assistindo, muita gente não sabe o nome do ministro da Educação. Pode saber do da Saúde, fala da pandemia. Do meio para os outros. Por uma infelicidade ainda, né? Por tantos problemas aí. Mas, cara, nosso ministro da Saúde está em quarentena porque pegou Covid. Fora do país, né? Caralho, é impressionante. Não, mas também pode acontecer pegar Covid, né? Mas a questão... Acho que pode acontecer. Não cara, tem problema, tá bom. Ele é ministro da Saúde, então ele é imune? Não, cara, é que o ministro da Saúde... Ele é um cara que, em tese, porra... Tinha que se cuidar. Tinha que se cuidar, pá. Mas é que o cuidado reduz, mas não elimina totalmente a para de puxar o saco do cara. Não tô puxando saco. Não, mas uma série de pessoas. Eu tive também o Covid, também me cuidando e tal, mas... né, você reduz a possibilidade de, mas não elimina 100%. O foda é ele mostrar o dedo meio para as pessoas na rua. O que ele é? Um moleque... 14 anos. Mas, Monark, só para voltar na questão vamos voltar. da educação. Na verdade, a gente estava falando não, digo assim, como é que você... Né, não tem a coordenação nacional para a implantação desse novo ensino médio. Isso não está acontecendo no Brasil. Não tem coordenação nacional para porra nenhuma. Pois é. Então isso tem que ser prioridade. Tem que melhorar a oportunidade, porque senão, a cada dia que passa, é menos possibilidade de a gente conseguir incluir essas novas gerações para esse novo mercado de trabalho. Isso é urgente. Isso é urgente. Mas eu sabe o que eu tenho medo? Que talvez seja impossível. Porque a Revolução Industrial 4.0, quando ela vier mesmo, de verdade, quando tiver robôs que são capazes de fazer a mesma coisa que um ser humano é capaz de fazer, e ainda com uma inteligência artificial que é mais capaz que um ser humano médio consegue fazer, mas aí... como que você vai capacitar as pessoas para... Eu acho que tem que ser
Sei lá, eu fico pensando se talvez uma renda básica universal Não, seja também, acho que é necessário. um caminho, você vai ter que discutir sem dúvida nenhuma isso. Só que, inclusive, para fazer. Então, você está trabalhando nas duas frentes que eu estou falando. Vou chamar você para discussão do plano de governo. Aí depois que já. Ó, A gente chama aqui você. vou falar para o Aode, que é o cara que me ajuda a coordenar as discussões de conteúdo. Mas aí o que a gente tem que pensar? Preciso gerar oportunidades com agilidade. Só que como é que você gera oportunidade também se você tem boa parte dessa população extremamente pobre, né? Que aí entra a questão do combate à desigualdade. 17 milhões de crianças no Brasil estão dentro de regras internacionais, né, na análise do poder de compra dessas crianças, dessas famílias, né, estão abaixo da linha de pobreza entendido para um país como o Brasil. Tá? 17 milhões vivem com menos de R$460 por mês per capita, tá? De poder de compra. Então, a gente precisa combater fortemente a pobreza infantil. Por que eu estou falando da pobreza infantil? Porque o país tem mecanismos de proteção das pessoas de mais idade. Não estou dizendo que proteja bem, mas tem mecanismos de proteção. Entendeu? Você tem, por exemplo, nunca contribuiu para a Previdência, mas vai receber o benefício de prestação continuada, sim, de um salário mínimo e tudo mais. Então, a própria Previdência, o próprio sistema de Previdência é proteção para os mais velhos e tudo mais. Mas você não protege as crianças devidamente, entendeu? Não tem, e aí, se essa criança não tem a renda, a família suficiente, ela vai estar certamente com problemas de diversas ordens, né? De acesso a material escolar, a alimentação que a deixa com desnutrição. Ela não compete em condições minimamente leais para poder crescer na vida. Vou te fazer uma pergunta um pouco cruel. Isso não seria um incentivo perverso para as pessoas terem mais filhos? Não, mas aí você tem mecanismos para evitar isso. Não vai ter filho para poder ganhar uma bolsa. Não, não é assim, gente. Vai sim, vai não é assim. Não, é assim. É uma pergunta. Eu entendo o ponto de assim, vocês. pra sua família, Não. na miséria máxima. Mas você tem mecanismos para você poder corrigir isso, evitar. Agora não é porque isso, então vamos abandonar, vamos. Não, pelo amor de Deus. Você não pode pensar o seguinte, não vou ajudar crianças porque senão eu vou estar incentivando famílias pobres a terem filhos. Você não pode. Eu fico na dúvida se o Estado tinha que fazer políticas públicas tão fragmentalizadas e focadas. Eu acho que talvez ele tivesse que fazer políticas públicas mais universais e que cumprisse a mesma função. Mas, Monarca, eu não vou conseguir. Acho que a focalização, dinheiro, né? exatamente, é o que eu falei. Dinheiro, você tem que escolher onde vai o recurso. Então, onde é que a gente vai? Antes, para depois a gente trazer o. Tem 350 bilhões de reais que o país faz de incentivo fiscal em diversos setores da economia, entendeu? Ou seja, empresas que em determinado, se instalar aqui não paga imposto, se pagar ali não, se tal atividade não paga imposto. É uma escolha de alocação de dinheiro, entendeu? E o Bolsa Família custa 35 bilhões de reais por ano. Que é um absurdo, devia ser bem mais. Então é isso que eu estou te dizendo. Tinha que ser ao contrário. Então você faz pro Bolsa Família e foda-se as empresas. Você não consegue ganhar dinheiro? Então fala. Não estou defendendo foda-se as empresas, não. Acho que também não é assim. Eu acho as que o empresas tem que garantir que a empresa vá bem. Mas as empresas são importantes para gerar emprego, mas você não pode também usar mecanismos de artificialidade que geram uma dependência exclusiva do governo para poder. Aí tem outras reformas, que é a reforma da tributária, entendeu? Sim, a reforma tributária é imprescindível, super importante, pelo amor de Deus. Porque tem dois custos na parte da tributação: o do imposto em si e o da complexidade do imposto. Sim. Porque você vive sob a incerteza, né? Então, vamos dizer, você tem uma fábrica de travesseiros, e travesseiro tem um tipo de imposto, e a almofada tem outro tipo de imposto. Estou pegando um exemplo, mas que nem é assim, sim. mas enfim. Mas aí você vai lá e paga o imposto como travesseiro. Daqui a um tempo, surge um fiscal para dizer, não, você pagou errado, a gente interpreta que isso aqui não é travesseiro, isso aqui é Eu já ouvi uma história... O cara pega e toma uma multa de gigantesca. Então você vive sem sob querer, incerteza. às vezes o cara tentando fazer o correto. Exato. Eu ouvi uma história de uns caras que tava tentando trazer o Crocs. Sabe qual é o Crocs? Que é tipo uma sandália de borracha. Feia pra caralho. Que os caras estavam... Se patrocinar aqui o Flow, não, vocês mudam de opinião? Não, é feio pra caralho, mas se quiser comprar, tá aí, ó. Mas, porra, teve isso é uma história que eu ouvi,
Que teve um lance que uma carga de... Tem uma outra água aqui? Tem. Uma carga de Crocs acabou ficando... Eu tomar o vinho do Rio Grande. Bem gostoso esse vinho. Uma carga que ficou presa porque os caras não sabiam como tributar o bagulho. Porque não sabia se era sandália, não sabia se era... Não estava definido Não estava definido. Então, é esse tipo de coisa. É a complexidade do sistema tributário. Por isso que a gente defende, reforma tributária tem que ser prioridade, porque para diminuir a complexidade. Se você vai fazer um imposto de valor agregado com uma alíquota única sobre a produção, sobre o valor agregado na venda, e aí acabou, não vai ficar discutindo para esse item desse jeito, para aquele item daquele jeito e tudo mais. É o que acontece no mundo. Você não está inventando nada demais, não precisa também inventar. É só atualizar o sistema. Só que, claro, a transição é difícil. Então, a grande dificuldade é como é que você coordena para fazer a transição, porque hoje tem determinados locais, determinados tipos de serviços que pagam 3%. E tem determinados tipos de itens que pagam 18%, 25%, 30%. Então, como é que você alinha para conseguir fazer essa transição para que o cara que paga 3 vá pagar mais 10, mas em compensação ele tem que conseguir enxergar que ele está pagando 20 ou 30 em algum outro item que ele vai passar a pagar 10, 12. Tem uma transição completa. 10 no máximo, imposto sobre consumo, nossa senhora. É muito perverso o imposto sobre consumo, porque ele só pega nos mais pobres. Tá. Sobre isso, nos aguardem, que nós vamos apresentar projetos muito interessantes pela frente. Mas a gente... Então, estou falando aqui, você perguntou sobre a agenda, né? Deixa eu resumir assim rapidamente. É que você estava falando do lance das crianças, eu só queria voltar ali rapidinho. Na tua cabeça, como é que é feita essa assistência? Ela é por meio de facilidades públicas? Não, aí eu acho que você tem que ter a transferência de renda e com acompanhamento de assistente social e exigências de contrapartidas que são quais? Estar na escola, entendeu? Você tem que ter a frequência, exatamente. Então você tem tem que fazer esse acompanhamento, porque você quer fazer para empurrar isso na direção certa. Sim. Então é para combater desigualdade. Mas aí você tem que fazer focalizado por isso. Não dá, a gente está distribuindo mal esse recurso público, seja na forma de incentivo, seja na forma de gasto direto de dinheiro. Então, a gente precisa alocar onde realmente o Estado precisa estar presente para ajudar a promover aquelas pessoas socialmente. E isso, com a exigência da educação, e uma educação que forme você vai empurrando na direção correta para ter uma sociedade que não precise mais. Entendeu? Então, esse é um ponto, combate à desigualdade e geração de oportunidades. Falamos aqui de reforma tributária, reforma administrativa para reduzir o custo do próprio governo,